Bonitinho. Boa noite a todos e todas, saudações freirianas. Eu sou a professora Camila Lima Coimbra, da Faculdade de Educação. Nós estamos aqui no projeto FACED Presente, criado para o enfrentamento desse momento de pandemia, com o objetivo de aproximar docentes, discentes, a partir das temáticas importantes para a educação, no interior e fora da Universidade Federal de Uberlândia. Muito boa noite e bem-vindos, bem-vindas à nossa noite de hoje, dando continuidade à série Paulo Freire vai à Universidade. Alguns lembretes iniciais que eu gostaria de fazer. Primeiro, que vai ser disponibilizado um formulário para registro de participação e posterior emissão de certificado. Então, inscrevam-se, divulguem o nosso canal da FACED. Agora a gente tem que falar isso, dê o like e clique no sininho para receber as notificações das nossas próximas atividades. Essa atividade de hoje, ela surge de uma ação do Núcleo de Didática da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, que criou em 2016 uma disciplina optativa para os cursos de licenciatura, denominada Princípios Éticos Freirianos. Desde então, temos sido provocadas, eu e a professora Diva Souza Silva, companheira, amiga e também professora dessa disciplina, a criar outras possibilidades para a continuidade dessas praxes educativas. Nessa ideia, eu, Gabriel Fajardo, que também é estudante do curso de Pedagogia, e Leonardo Gedraite, que é estudante do programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação, criamos essa série Paulo Freire vai à Universidade na intenção de mobilizar a universidade para a atualidade do estudo de Paulo Freire para a atualidade da educação brasileira. A partir dessa intenção, queremos aí organizar e criar também um círculo de estudos e pesquisas freirianos na Universidade Federal de Uberlândia. Esse círculo, ele também está delineado num projeto de extensão que nós criamos sob a minha coordenação, denominado Inéditos Viáveis na Formação de Professor e Professora. Então, vamos fazer 2 convites iniciais. O primeiro é para vocês conhecerem e acessarem o nosso Instagram, @cepfreirianos, porque lá também nós disponibilizamos um formulário para quem quiser participar do Círculo de Estudos e Pesquisa Freirianos. E aí, quem quiser, é só preencher o formulário, que nós estamos aí nesse momento de organização do círculo. E o segundo convite é para a gente, e quem está aí também participando da série, que participe da campanha do Instituto Paulo Freire, hashtag Paulo Freire, para a construção do centenário do Paulo Freire no ano que vem. É importante lembrar que essa série Paulo Freire vai à Universidade é uma série de 5 lives, nós já fizemos a primeira na terça-feira passada. Hoje nós estamos na segunda live, que tem como temática a educação como prática da liberdade, nome de um livro do Paulo Freire, importante para a compreensão do próprio legado freiriano. E aí depois eu vou apresentar nossas convidadas de hoje. Quero só lembrar que a terceira live, ela vai acontecer na terça, na semana que vem. Nós ainda estamos numa busca de como faremos a retransmissão, porque essa terceira live, na terça-feira, ela será de manhã, porque é uma parceria do Instituto Paulo Freire, da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, no lançamento do Memorial Virtual Paulo Freire. Então, fiquem atentos e atentas que a semana que vem não é no canal, inicialmente não é no canal da FACED, sim no canal do YouTube do Instituto Paulo Freire, e aí vamos veicular a informação tão próxima a isso. Teremos na semana que vem, então, os professores Anderson Alencar, da Federal do Agreste de Pernambuco, Moacir Gadotti e Ângela Antunes, do Instituto Paulo Freire, realizando esse lançamento do Memorial Virtual Paulo Freire.
A live 4, que é aí na próxima terça, né? Ainda todas as terças aí até completarmos a quinta terça-feira na série. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as cátedras Paulo Freire, e aí nós convidamos uma colega da Federal Rural de Pernambuco, professora Mônica, que vai contar para a gente como tem feito e como tem realizado o trabalho na cátedra no interior da Federal Rural de Pernambuco. E desta série, a última live, que é com o professor Walter Corran, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que a gente denominou do nome do seu livro, Paulo Freire Mais do que Nunca, que encerra essa série de 5 lives. Quem assistiu a primeira teve a oportunidade de ver, nós conversamos um pouco sobre a história do menino que lia o mundo, né, a partir dessa compreensão da leitura de mundo que antecede a leitura da palavra. Tivemos a professora Nima Spigolon, da Unicamp, contando um pouco com seus olhos como que foi a participação de Elza Freire na produção e no legado de Paulo. Hoje nós temos a honra, o orgulho e o prazer de ter conosco a professora Ana Paula Cavalcante, coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisa em Paulo Freire, e 2 participantes também do grupo, Fernanda e Bruna, que são graduandas do curso de Pedagogia do Centro Universitário Newton Paiva, que vão conversar com a gente um pouco sobre essa experiência do grupo e como isso se deu. A Ana, que eu vou assim chamá-la, é graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário da Universidade Federal de Pernambuco, vocês vão ver o sotaque gostoso que ela traz para a gente, licenciada em Letras pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação, Conhecimento e Inclusão Social da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, na linha Educação e Linguagem, CEALI. Em 2014, terminou o doutorado em Linguística Aplicada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. É professora do ensino superior, atua na formação continuada de professores da educação básica, especialmente na educação infantil, tem experiência na educação básica e pesquisa os seguintes temas: leitura e escrita, educação de jovens e adultos, alfabetização e letramento, consciência fonológica, ortografia, dificuldades de aprendizagem, lousas interativas digitais, pedagogia libertadora do Paulo Freire e educação à distância. Ela hoje coordena o grupo de estudos e pesquisas em Paulo Freire no Centro Universitário Newton Paiva. Apresentadas as nossas queridas companheiras da noite de hoje, eu quero dizer que como que eu conheci a Ana Paula? Conheci pelo Spotify. A Ana Paula e o seu grupo fizeram um podcast contando um pouco da história, trajetória do próprio grupo, né? Se não me engano, já tem 3 episódios aí disponibilizados, e eu conheci o podcast e me interessei e busquei a Ana Paula para estar aqui com a gente hoje e conversar um pouco sobre esse livro, Educação como Prática da Liberdade. Então, para iniciar a nossa conversa, eu quero mais uma vez agradecer Ana, Fernanda, Bruna, por terem aceitado o convite, por estarem conosco aqui nessa noite tão importante de votação do Fundeb, e que a gente possa aprender um pouquinho com vocês, com a experiência de vocês, e trocar e dialogar sobre o legado Paulo Freire. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que vocês começassem do início. Como que surge o grupo de estudos e pesquisa em Paulo Freire? Como que acontece esse encontro de vocês com Paulo Freire? Como é essa origem de tudo? Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Camila. Agradeço antecipadamente o convite. É uma honra estar aqui, fazer parte dessa série, junto com pessoas tão importantes e que vêm estudando a obra de Freire há tanto tempo. Então, como é que tudo surge, né? E nós sempre tivemos, né, o desejo do estudo pelas obras de Paulo Freire, né? Sempre foi algo que nos motivou, sempre fez parte do PPC dos cursos, sempre foi algo que era discutido no NDE da instituição, entre os professores, né?
E aí surgiu, a gente tem a nossa coordenadora, vice-líder do nosso grupo de estudos e pesquisa em Paulo Freire, a professora Carla Neto. Ela é do sul, né, do Brasil, como você bem disse, eu sou de Pernambuco, então é bem assim representativo esse nosso grupo. E aí ela conhece, ela tem um contato com a Ana Felícia, com a Liana Borges, que são essas pessoas interessantes e pessoas que aí sempre tiveram contato com o Paulo Freire, inclusive desde que ainda vivo, né? Então já tiveram esse contato, já estudam há muito tempo, né? E elas idealizaram o Café com Paulo Freire. E então a minha coordenadora e também vice-líder desse grupo, professora Carla Neto, trouxe a ideia de nós aderirmos ao Café com Paulo Freire e sermos os representantes em Belo Horizonte do Café com Paulo Freire, fazendo parte da curadoria. E nós fomos aceitas e fizemos os primeiros cafés, eu acho que nós começamos em 2018, fizemos um café em 2019, fizemos 2 cafés em 2018, um café em 2019, e esse ano a gente fez o 4º café. Inicialmente a gente fazia esses eventos presencialmente para toda a comunidade externa, discutindo os temas que o Café com Paulo Freire Nacional conduzia, né? E dessa vez, esse último café, tivemos a honra da Anita Freire, a professora Anita Freire, viúva de Paulo Freire, participar, e nós transmitimos esse café pelo YouTube, contemplando aí não só a comunidade externa, mas nossos alunos de polo, nós temos muitos alunos de polo pelo fato de nossas licenciaturas serem à distância, e foi um evento muito bom. Eu tive a felicidade de encontrar a professora Anita Freire em um evento aqui na UENG, organizado pelo professor Daniel Chacon, e nesse evento eu encontrei a professora Anita, falei do café, falei do quanto estávamos motivadas e motivados nos estudos da obra de Freire, e ela me pediu para que eu a deixasse por dentro do que estava acontecendo, mantivesse contato e que ela participaria. Como o deslocamento era algo muito difícil para ela, dada a idade que ela tem hoje, achamos que por exemplo, convidá-la agora para a conferência foi muito bom, porque aí diminuímos esse problema do deslocamento, e ela fez uma participação maravilhosa, que está gravada, registrada lá no canal. Então, diante desses cafés que nós realizamos, nós percebemos que nós trazíamos o café, fazíamos o encontro com nossa equipe de professores, mas percebíamos que precisava de um grupo de estudo, de um grupo que se dedicasse exclusivamente no estudo das obras de Freire. Assim como aconteceu aí na UFO, aqui também no Centro Universitário Newton Paiva, nós temos uma disciplina exclusiva também para estudar Freire, né? Essa é uma disciplina também de prática extensiva. Então, fomos tendo essa necessidade de haver um grupo que fomentasse a discussão tanto do café, como das atividades extensionistas, como da disciplina, e propusemos esse grupo, porque a nossa instituição, anualmente, ela abre edital para fomento de grupos de estudos e pesquisa, e nós conseguimos, foi o primeiro grupo de estudos e pesquisa das licenciaturas, né, e envolvemos alunos tanto de pedagogia como de letras, e ele foi aprovado no mês de março, e aí, desde então, a gente está se dedicando em fazer uma produção, não só acadêmica, mas uma produção para o público em geral, para que a gente consiga chegar não só aos nossos pares acadêmicos, mas chegar ao público. E veja que nós chegamos também aos nossos pares acadêmicos, que foi o caso de você, Camila, de ter ouvido o nosso podcast, né? Inclusive o artigo aí que escrevemos, que eu passei para a professora Camila, depois ela deve compartilhar isso com vocês que estão aí. Lá estão todos os links, o link do nosso podcast no Spotify, porque a gente pensa que tem que ser acessível.
né? Justamente para a gente ir quebrando essas várias má interpretações, essa série de críticas infundadas, né, que observamos quando alguns segmentos da sociedade falam de Paulo Freire. Vamos à próxima pergunta? Vamos, mas eu acho que Fernanda e Bruna também podiam falar um pouco também, por que vocês foram para este grupo? Quer começar, Fernanda? Eu começo. Boa noite a todos e todas. É um prazer poder participar desse evento com vocês. Meu nome é Bruna Nascimento, eu sou graduanda em Pedagogia pelo Centro Universitário Milton Paiva, eu estou me formando. E o meu interesse no grupo, na verdade, o meu interesse em Paulo Freire surgiu a partir da matéria de extensão que a Ana, né, ela leciona para a gente na faculdade. E aí eu comecei a me interessar muito pelo tema, queria entender um pouco mais de Paulo Freire, queria entender o porquê das pessoas criticarem tanto Paulo Freire nesse momento e quais eram as ideias, realmente conhecê-lo melhor. E aí veio a oportunidade de participar do grupo. Então a gente fez uma entrevista, começou, e assim, simplesmente apaixonante. A gente lê obras, discute sobre o assunto, tem feito isso mesmo com a questão da pandemia, mesmo com todo esse distanciamento. Então tem sido assim, incrível. Então foi tudo através. Começou por causa da matéria da Ana e agora a gente não quer mais sair do grupo, porque realmente é muito aprendizado. Então foi assim que começou. Fernanda. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo. Obrigada pelo convite, né? O convite do grupo, aliás, é muito bom participar. O meu interesse no grupo é um pouco disso que a Bruna falou, a gente conhecer Paulo Freire, já tinha feito a disciplina da Ana, lido os livros, né? Alguns capítulos de livros e queria buscar um pouco mais disso. A gente vê hoje em dia que os próprios, não só os licenciandos, mas até professores, né? Pessoas da área de educação desconhecem Paulo Freire, né? Desconhecem a figura, as obras, e foi uma oportunidade de conhecer Paulo Freire, de estudar, entender, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo, e poder também com isso, né, compartilhar com outras pessoas, como a gente está fazendo aqui agora, as ideias, os propósitos, as obras, né, de Paulo Freire. Então, foi um interesse pela figura, pela obra, né, pela ideia, né, não só pessoal, mas também profissional, que eu acho muito importante a gente conhecer quem é o patrono da educação no Brasil, né, e os grandes mestres da educação, e que trazem, né, tantas ideias e que abriu muitos caminhos aí para a educação no Brasil. E hoje a gente está tendo essa oportunidade aqui dentro do grupo de poder conhecer, ler e entender a ideia de Paulo Freire. Muito obrigada. Então, eu que agradeço a presença de vocês conosco. Então, agora nós vamos falar mais especificamente da obra, Educação como Prática da Liberdade, né? É um livro que eu vejo muita gente dizer que acha difícil, às vezes, a leitura, a primeira leitura parece não ser muito agradável, mas eu confesso que a minha foi um pouco diferente, porque acabei tendo contato com essa obra no doutorado, na PUC de São Paulo, com o professor Alípio Casale, que para mim é um professor muito importante na minha formação, na PUC especialmente. Então, cada um tem o seu contexto também de leitura, né, da obra. Mas eu queria que vocês contassem um pouco, qual é o contexto da escrita desse livro, assim, momento do Paulo Freire, momento político, momento econômico, social vivido no Brasil e o livro Educação como Prática da Liberdade. Então, a gente recentemente estudou, né? Eu levei a proposta da leitura desse livro para as meninas, foi recente que a gente estudou, e a própria disciplina a qual elas se referem, que é a nossa disciplina voltada para Paulo Freire, trabalha com a parte, o último capítulo desse livro. Esse livro eu considero
assim, essencial, uma das questões eu já vou responder, que é o momento em que eu li esse livro. Você falou agora, Camila, que seu momento foi no doutorado. O meu primeiro momento, e é muito interessante falar disso, porque o meu primeiro momento de lida desse livro foi nos anos 2000, quando eu comecei o curso de pedagogia, na disciplina de antropologia. E achei fantástica. E o foco dessa disciplina foi justamente essa parte das situações, né? Que tem aqui essas ilustrações maravilhosas aqui ao final do livro. E eu lembro de ler o livro e não ser algo que, assim, eu achei interessante o método, mas não era algo que me impactou. Porque também a gente vivia um momento histórico, político, muito diferente do que a gente está vivendo agora. Então, a minha experiência em reler esse livro agora foi assim, é como se eu agora entendesse de verdade o que Freire quis dizer lá nos anos 60 na ditadura. Então, aí a gente discutiu muito isso no grupo, porque eu falava para elas assim, agora, ele falando aqui, quando ele vai falar da nossa sociedade, quando ele vai falar da democracia, eu fico assim, gente, agora eu entendi o que Freire queria dizer, porque quando eu li a primeira vez, era anos 2000, eu não entendi o contexto dele, porque eu também nasci pós-redemocratização, eu não entendi o que ele estava falando ali. Mas agora tudo faz muito sentido para mim. E o contexto da escrita do livro, e a gente estudou bastante a biografia de Paulo Freire, a gente usou muitas referências, Marci Gadotti, Sérgio Haddad, né? O próprio centro de referência tem muita coisa, tem a biografia da própria Anita Freire, né? E tem documentários, e esse livro eu também escolhi, né? Porque eu falei assim para as minhas bolsistas e voluntárias, eu falei, gente, vocês precisam pegar a primeira obra dele. A primeira obra, então, é Educação com Prática da Liberdade, porque ele é resultado da tese dele e é também um registro daquilo que ele fez em Angicos. E por isso que demonstra também já as primeiras ideias que irão aparecer em Pedagogia do Oprimido. Já começa a mostrar assim o que vai vir lá depois em Pedagogia do Oprimido. E ele está bem ressentido aqui nesse livro, porque foi logo após o golpe, alguns anos depois, e ele fala, por exemplo, e a gente vê isso no documentário da TV Sesc, que a gente vê o Goulart indo lá em Angicos, acompanhando a finalização daquelas primeiras turmas que ele alfabetizou. Então, e como foi depois, né? Todo o movimento da região dizendo que era todo mundo comunista, as pessoas escondendo os cadernos, os livros, porque Paulo Freire era o comunista, e comunista até hoje as pessoas acham que é isso, alguém que vai comer criancinha. As pessoas não sabem ainda nem o que é comunismo para poder definir. Então, o contexto foi esse, e é interessante ler de novo, porque nós estamos vivendo um momento político que está muito parecido com aquela época. Então, a gente, até para entender o contexto hoje, por isso que eu convido as pessoas a lerem, principalmente quando ele vai falar da nossa sociedade, quando ele vai falar da democracia, eu convido todo mundo a ler para você exercitar um pouco o que era a realidade dele naquele período e que está tão parecido com o momento agora. E como ele faz uma análise que eu considero perene, assim, porque não mudou. Parece assim, a sociedade ela continua do mesmo jeito, a sociedade brasileira, aquela elite ranzinza, aquela elite que não está disposta a colaborar, aquela elite que quer mais um povo alienado, aquela elite que está fechada para o diálogo, e que ele tanto reivindica ali. Esse também é um atestado de que de comunista Paulo Freire não tem nada, porque tudo que ele defendeu foi democracia. E para ser comunista você tem que defender um tipo de ditadura, que é a ditadura do proletariado. Ele nunca se colocou dessa forma, ele se colocava como socialista, ele era influenciado por Marx, mas não usava as categorias marxianas, mas ele dizia que era muito guiado por Cristo, um homem extremamente religioso, bondoso, amoroso, e Sunita fala demais, né? Uma pessoa que, onde estava, passava essa energia de bondade, de educação, de humildade,
E como alguém assim, que ele tem numa entrevista que ele fala, no primeiro momento que eu fui alfabetizar esses adultos, foi levado por Cristo, depois por Marx, né? E aí entra todo aquele sentido da conscientização, da libertação, que a gente vai falar na frente. Eu também gostaria que as meninas também comentassem, né? Porque elas estudaram, de repente tem uma coisa aí que eu não tenha colocado, Fernanda e Bruna. Bom, para mim, esse foi meu primeiro contato com o livro, né, de leitura, de análise, agora na graduação de pedagogia. Bom, acho que a Ana resumiu bastante tudo que o livro traz. Hoje, se alguém me perguntar uma indicação de livro, eu falaria, leia esse livro, porque a partir dele, dos tópicos que ele traz, ele meio que já fala de tudo que Paulo Freire realmente vai falar lá na frente, né? A gente vai falar de democracia, a gente vai falar de massa, de cultura, vai falar de educação, a conscientização, que é muito importante, né? E eu acho que são conceitos que as pessoas realmente ainda não conseguiram entender. Aí você fala, democracia, mas as pessoas não entendem o que é democracia, né? Tanto que tem isso, as pessoas, agora tudo é comunista, é fascista, é democracia, mas as pessoas não entendem. E Paulo Freire traz isso de uma maneira, ele aplica isso, né? Ele faz isso na prática. O que é democracia, o que é educação, a educação popular, a valorização da cultura, que ele traz muito isso, né? A educação que é para todos, que tem que chegar para todos, né? E de uma forma não somente como meio de alfabetizar, mas como meio de conscientizar, né, de dialogar, de entender quem são essas pessoas, né, colocar essas pessoas como sujeito do mundo mesmo, né, não como objeto, como um nada, que é o que a gente está vendo aí, né, hoje mais do que nunca, assim como na época, realmente, como a Ana falou, quando ele escreveu esse livro, a gente consegue ler e consegue olhar para o panorama atual e entender o que está acontecendo, né? E pensar, poxa, como seria aplicado isso hoje, né? Paulo Freire já nos diz há muito tempo como poderia, como deveria ser a educação que a gente está aí discutindo nessa semana, como você falou do Fundeb, né? A questão da educação à distância agora com a pandemia, né? E a gente não tem uma educação realmente democrática e para todos. E é o que Paulo Freire gostaria muito de trazer, uma educação para todos. Vou só complementar de forma rápida o que as meninas falaram, porque eu acho que elas já trouxeram, né, as ideias principais. Vale ressaltar que Paulo Freire escreveu esse livro no momento que ele estava no Chile, né? Foi o livro que ele escreveu no princípio, quando ele estava no exílio. E eu acho que esse livro ele é extremamente importante também, porque além de você entender as ideias, começar a entender Paulo Freire, você entende muito sobre a nossa história, sobre como começou essa ideia no brasileiro de que ele não era sujeito, de uma sociedade paternalista, de uma sociedade em que você espera que a elite cria uma ideia de que elas vão fazer algo para você, mas quando você percebe, você não é sujeito, você é objeto daquela situação. E você não consegue participar do processo democrático, uma vez que não é do interesse dele. Então, é muito, muito atual. É um livro extremamente atual. Eu acho que é um livro que vale a leitura. No primeiro momento não vai ser fácil, como qualquer livro de Freire, mas vale você se dedicar, procurar informações, assistir vídeos e se inteirar, porque é um livro realmente muito interessante, e aí a gente entende a nossa falta de democracia, o nosso papel diante do mundo, e que só com a educação, com o diálogo, a gente vai conseguir, né, contornar essa situação e mudar a nossa realidade. Isso, vocês já falaram um pouco aí, né, dessas categorias que são importantes no livro Educação como Prática da Liberdade, mas eu vou ressaltar 3, que eu acho que são importantes para a gente compreender o livro, né, a ideia da categoria conscientização, transformação e libertação. Como que vocês enxergam, como que vocês definem essas categorias a partir da leitura desse livro? Bom,
inevitavelmente, para falar dessas 3 categorias, a gente já está adentrando o assunto democracia, porque ele faz realmente um preâmbulo aí todo, vai falar de educação, vai falar de democracia, vai falar da sociedade brasileira, para chegar no ponto que é a grande defesa dele, nesse momento, aqui em 68, mas vai ser a defesa dele para o resto da vida, e veja como ele é coerente do início até o fim, né? Ele vai só aperfeiçoando essa pedagogia libertadora. Quando a gente pensa, quando ele faz esse preâmbulo para falar de democracia, e isso Nita Freire falou bastante, né, que ele faz uma revisão historiográfica, ele justifica, sobretudo em relação às relações da Casa Grande Senzala, do sistema escravagista, né, quer dizer, o país foi fundado mesmo assim, né? Sempre submetendo um povo em detrimento de outro. E se a gente observar, realmente, a nossa democracia é muito jovem e existe, fazendo aí uma intertextualidade, quando você lê aquele livro, Como as Democracias Morrem, se não me engano, os autores falam também disso, democracias mais jovens, elas são mais suscetíveis. Paulo Freire fala também, pelo fato de ser jovem, essa democracia, ela é mais suscetível, é mais vulnerável. Então, os ataques aí, você já tem um golpe militar e você está hoje vivenciando de novo uma tentativa também de retorno a uma intervenção, a um sistema mais que flerta mais com o fascismo, né? Tem muito a ver com essa vulnerabilidade de uma democracia tão jovem, recente, e até Paulo Freire fala assim, olha, queriam implementar uma coisa da democracia lá dos Estados Unidos, ou de outros países, mas você tem que ver o contexto daqui. Como é a nossa história? Uma história de colonização, uma história de escravidão, o último país a libertar escravos. Então, não vai funcionar com tanta tranquilidade como em outros países que têm outra história. Então, o primeiro momento dele é esclarecer por que nosso país é essa luta tão grande para se estabelecer democracia. Outro ponto que eu acho importante, quando você vê Paulo Freire defender tanto democracia, aí eu lembro do Cortella, que foi orientando de Paulo Freire, dizendo assim, olha, dizem que ele doutrina, mas olha, é exatamente o contrário, você tem que usar Paulo Freire para evitar a doutrinação, justamente por ele dar essa liberdade do pensamento, né, para o sujeito. E aí a gente entra nessas 3 categorias, e eu me lembro de uma coisa que a Nita Freire falou, que ela disse assim, olha, a conscientização é um ponto tão importante desse livro, mas não é palavra que foi cravada por Freire, não. Ele pegou emprestado, mas tem muito a ver com a pedagogia libertadora, emancipatória, de diálogo de Freire, né? E a conscientização, eu me lembro assim, toda vez que eu penso em angicos, nos nordestinos, esse é o meu lugar, eu conheço bem esse lugar. E essas pessoas que eu já tive vários contatos, as pessoas assim humildes, essas pessoas do sertão, elas nem olham no seu olho. Tamanha a ideia que elas têm de sua inferioridade. A sociedade alija tanto, a sociedade, a elite faz tanta questão de oprimir que essas pessoas, elas não sentem que elas são dignas nem de um olhar. Até me lembra Graciliano Ramos, eu faço intertextualidade mais. Isso me lembra Graciliano Ramos em Vidas Secas, ele dizendo assim, que o nordestino lá, que ele retrata ali, nem fala, ele grune. E não está muito distante, assim, não estou querendo estereotipar e dizer, mas a gente tem muito disso, porque essas pessoas se sentem diminuídas por serem muito oprimidas. E aí, o que ele vai propor nesse processo de alfabetização é mais do que só um método de técnica, de sílaba, aquilo ali é muito bom, aliás, linguisticamente falando, aquela proposta de decompor, compor sílabas, que houve um tempo em que se perseguiu o trabalho com sílabas, mas sílabas no sentido da consciência fonológica é extremamente importante,
Mas mais do que isso, é ele trazer a primeira consciência de que, olha, você faz parte da sociedade, você é um sujeito, você é um cidadão, você não tem que ser tratado como alguém diferenciado porque você é um camponês ou você é um agricultor. Seu conhecimento é tão relevante como o outro. É nesse livro que ele fala. Ninguém sabe mais, ninguém sabe menos, todo mundo ignora alguma coisa. É nesse livro que ele fala isso. E é aí que está a importância, primeiro, dessa conscientização, né? Que ele leva o indivíduo a essa consciência de que, olha, você tem tanto direito como os outros, você está numa situação de opressão e faça desse acesso à sua educação uma oportunidade de participar ativamente da democracia. Ele fala lindamente que democracia é diálogo. A democracia não funciona no monólogo. Se é um diálogo, todo mundo tem que ter voz. Mas o que acontece na nossa democracia? São alguns poucos que têm voz e que representam o interesse de muitos. E esses muitos fiquem calados. E o que ele fez no trabalho dele de conscientização ali, naquela alfabetização, que não era uma mera alfabetização, mas era isso, conscientizar de que, a partir do momento que você domina a tecnologia da escrita, da leitura, e faz você tem condições de atuar nesse sistema democrático, fazer uso da sua palavra, do seu conhecimento, para participar democraticamente dessa sociedade, não deixar mais que os outros te representem, né? E que decida coisas que estão alheias à sua vontade, aos seus interesses e a seus direitos. Então, ele traz isso, né, para o processo de alfabetização. Não é só um babebi bobu, não é só vovô viu a uva. É mais do que isso, né? E ele faz aquela discussão, quem é Eva, quem é Ivo, né? O outro aspecto é a libertação. Uma vez, é lógico que a gente promove as disciplinas, promove a discussão, e sempre tem algumas pessoas que ainda não se dão por satisfeitas e preferem a interpretação rasa, equivocada, né, de que a pedagogia de Paulo Freire é uma libertinagem, é da liberdade, faz o que quer. Não é isso. Em pedagogia da autonomia, Paulo Freire diz que é preciso ter autoridade, mas é uma autoridade na base do diálogo, mas não é autoridade impondo, é pelo diálogo. Tudo Paulo Freire se baseia em diálogo. Porque se ele é um democrata e defende a democracia, ele vai defender o diálogo. Vocês veem como tudo faz sentido e é coerente. Acho que incoerente é quem não entende, porque tudo está relacionado. Ele defende uma democracia, ele defende a conscientização para que você possa atuar democraticamente, ele defende uma libertação. Essa libertação não é libertinagem, não. Essa libertação é você sair da condição de opressão, é você se dar conta que, em pedagogia da autonomia, ele diz assim, eu tenho que ter consciência da minha condição de ser um ser condicionante no sistema social desigual. Eu tenho que ter essa consciência. E é isso que ele vai fazer, eu tenho que ter uma consciência que existem alguns que dominam, outros não dominam. Eu preciso me libertar dessa opressão. E aí, a transformação. Eu até são muito ligados um ao outro, mas eles têm meio que uma coisa meio que precisa da outra para ir acontecendo diante de uma sociedade mais democrática, mais consciente, sujeitos conscientes, com percepção dessa opressão. Aí você tem a transformação. Aí você sai de uma sociedade fechada, que age com uma democracia seletiva, para transformar-se em uma sociedade de verdade democrática. Quando ele fala assim, democracia mesmo, não é democracia, serve para um, não serve para outro. Eu até citei isso no meu artigo, essa fala dele, que também eu retirei daqui, da Educação como Prática da Liberdade. É democracia mesmo, é democracia aplicada para todo mundo, sem exceção, é todo mundo poder ter a sua liberdade de expressão, ter a sua possibilidade de diálogo, de participar das decisões. E é isso que Paulo Freire vai fazer com que as pessoas tomem consciência. Isso durante o ato de alfabetização.
para que isso não seja separado, como se fosse assim, olha, você vai aprender o domínio, o código e tal, aí depois você aplica aí e vê como é que você faz. Não, ele já mostra, olha, para que isso vai servir? Vai servir para isso. Quando eu estou empolgada, meu sotaque fica mais forte, viu? Eu vou passar para as meninas para saber o que elas têm a dizer a respeito. Ana estava falando e me veio várias coisas à mente aqui agora, quando a gente, principalmente quando fala nessa questão de humanização e conscientização, e aí a gente teve um episódio que me fez refletir muito sobre essa questão, quando ela falou assim, se tornar um cidadão, e aí a gente tem um cidadão que já não se considera um cidadão, né? Uma profissão qualquer melhor do que você. Então a gente sai dessa base de oprimido, opressor, oprimido, cidadão, para alguém que já saiu de uma posição e ainda é oprimido, na verdade nem saiu, é uma pessoa que ainda é oprimida pela sociedade, né? E se acha no direito de colocar-se acima de ser cidadão. E eu acho que a maioria de nós não é considerado nem cidadão pelo poder que está atuando aí na sociedade. E Paulo Freire, ele vem, como a Ana falou, mostrar, né, para essas pessoas que elas também são sujeitos, né, sujeitos do mundo, né, tem colocar para eles o seu direito à educação, o seu direito de ler, a escrever, de dialogar, de dizer a sua palavra, de ser respeitado como ser humano, ter a sua cultura respeitada, né? E se tornar, então, um cidadão do mundo para com o mundo, com o mundo. E uma coisa muito também que eu pensei quando a Ana falou sobre as democracias, muito jovem, né? E eu lendo Paulo Freire, né? E analisando isso, e aí é um ganho pessoal, né? A gente está aqui com um ganho pessoal. Eu pensei, poxa, mas tão jovem, a gente já imagina a democracia como algo que chegou aqui em 1500. Né? A gente vive numa democracia. Mas não, eu vejo democracia tem a minha idade. E agora eu estou compreendendo o que é uma democracia, o que é uma educação democrática. E aí eu falo, nossa, realmente é muito jovem. Né? E eu já depois dos 30. Mas eu penso, né, essa média de pessoas de 30 anos ainda não entendem o que é democracia. Nós que estamos estudando, dialogando, né, dentro da educação, cercadas de pessoas da educação, estamos agora tentando construir uma base, né, vamos dizer até teórica, para a gente poder atuar da melhor forma. Estamos entendendo agora o que é democracia, quem dirá as pessoas que não têm contato. E Paulo Freire vem trazer justamente isso. Olha, eu vou te mostrar o mundo através do que você vive, ao seu redor, né? Não adianta eu querer mostrar o mundo que você não vive, tirar desse lugar de fala, né, dessa sua posição e te mostrar uma coisa que você não conhece. Conhece o seu lugar, a tua fala, né? Dê voz a ela, e aí sim, você vai para o mundo. Né? Porque você torna sujeito e abraça o que é seu, a sua palavra, através da educação, através do senso crítico, da educação crítica, que é libertadora, que tira essa pessoa desse campo de inanição, de cegueira, né? De não ser ninguém, e mostra, olha, você é alguém, você tem direito e você pode participar disso tudo. E a educação é que vai construir isso, uma educação realmente libertadora e crítica, e mais do que isso, responsável com o outro, e como Paulo Freire sempre colocou, cheio de amor e de respeito, né? Paulo Freire é muito isso, é amor e respeito. Se você tem isso, você consegue, né, trabalhar a educação de uma forma democrática. Para complementar bem rapidinho, porque as meninas falaram bem novamente, a Fernanda, vou pegar um gancho na fala dela, ela fala que a gente ainda está, né? A Ana trouxe a questão da democracia muito recente, e Paulo Freire, a preocupação dele, do seu grupo no livro, eles expõem bem,
era a questão da transição, né? Como tirar o sujeito desse papel de ingenuidade. Era essa transição que a sociedade estava vivendo que era importante, era esse processo que era importante. E eu acho que até hoje este processo ainda se faz importante, da gente conscientizar as pessoas sobre esse processo, até que elas se tornem sujeitos críticos, cidadãos do mundo, elas tomem consciência do seu papel, que elas valorizem a cultura que elas têm, principalmente, eu acho que é uma muito interessante, e muito, muito a ver com o que a gente vive, porque eles falam a questão do mito. É muito perigoso quando você tem um mito, que você acredita que ele fará as coisas por você, que você acredita que tem pessoas que vão se responsabilizar pelas suas escolhas, e aí você descobre que não, que ele está fazendo apenas para atender seus interesses e não o interesse social. Então, que você precisa assumir esse papel, né, dentro da sociedade, de um ser mais atuante. Então, é esse processo de transição, essa criticidade, essa libertação, é a valorização da cultura, do diálogo, do amor. Então, eu acho que é bem isso. E aí, gente, vocês já falaram um pouco, mas eu acho que seria importante retomar, até porque na semana passada essa pergunta apareceu assim. A partir dessas 3 categorias, a partir desses fundamentos que a gente já contextualizou, educação como prática da liberdade, escrito num contexto final da década de 60, como que é e como a gente enxerga hoje tão atual, né? Mas da mesma forma, eu queria que vocês apontassem um pouco, na leitura de vocês, que indicações, ou como que esse livro pode contribuir com a escola pública de hoje? Né, assim, a série tem um pouco esse nome também, a Universidade, Paulo Freire vai à universidade, um pouco para trazer essa discussão para dentro da universidade, que também durante muito tempo não entendeu Paulo Freire como um teórico da educação, né? Ele estava muito restrito ao ambiente da educação popular, e a universidade muito no seu academicismo, na sua cientificidade, questionando um pouco, inclusive, isso, né? Então, eu queria que vocês contassem um pouco isso, assim, talvez, a pergunta é essa, para vocês, onde que Paulo Freire caberia na escola pública de hoje ou na universidade hoje, né, a partir dessa leitura nossa da educação como prática da liberdade? Excelente questão. E o que eu vejo, eu concordo também, eu me formei em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, quando ele atuou, onde ele tinha orientando, até comentei isso, assim, no nosso roteiro, trouxe isso. Nós ouvíamos falar, mas eu lembro que, por exemplo, assim, quando a gente teve um projeto chamado Programa Brasil Alfabetizado, pouco se discutiu Paulo Freire. Eu vi que as pessoas rejeitavam a história do método. Eu já ouvi professores dizendo assim, lá na Federal de Pernambuco, mas não tem muita evidência científica, acadêmica, de que ele realmente alcançou e alfabetizou todos aqueles adultos. Eu escrevi no meu artigo, inclusive, que assim, as pessoas não entendem Paulo Freire, ou as pessoas perseguem Paulo Freire justamente porque o próprio país nunca estudou de verdade, nem praticou de verdade. Né? As escolas básicas não praticam. Eu já até trabalhei numa escola que tinha o nome de Paulo Freire, mas eu não via a corporificação da teoria da pedagogia freiriana em lugar nenhum. Eu também não via muito claramente nas universidades, sobretudo universidades privadas que são mais assim adeptas de um neotecnicismo, muito mais do que de uma pedagogia libertadora dialogal, crítica emancipatória. A gente vê muito assim, talvez na educação de jovens e adultos, tem uma discussãozinha, né? Mas eu acho assim, realmente Paulo Freire não foi aplicado, e a prova disso é o momento que a gente está vivendo. As pessoas querem dizer que Paulo Freire é o culpado pelos péssimos índices da educação brasileira. E eu digo, Paulo Freire nunca foi aplicado de verdade nas escolas públicas da educação básica. Sabe onde é que Paulo Freire aparece sempre? Em todos os PPPs. Quando entra naquela parte do político, do marco teórico, vamos falar do político. Aí ele tem uma citação ali, né? Mas, assim, corporificar a palavra de Paulo Freire,
são poucos os educadores. Por quê? A pedagogia libertadora não é simples, não. É preciso muito estudo, é preciso que você quebre com um sistema muito tradicional conservador, que não gosta do diálogo, que prefere aquelas aulas altamente conteudistas, tecnicistas, de treinamento em apostila. Aí, isso aí, de quando você vem, não, vamos discutir, vamos debater, propor um diálogo, isso aí é algo que é difícil de fazer. Em termos de praxis, de transposição didática, são poucos os professores que fazem isso, tanto os da educação básica como os do ensino superior. Então, eu acho que Paulo Freire nunca foi aplicado. E isso se dá ao fato de que ele não teve tempo de apresentar o trabalho, de assessorar aqui, por exemplo, as secretarias. Ele só trabalhou na Secretaria de São Paulo por um tempo muito curto. Ele foi pouco atuante nas universidades públicas federais. Ele ficou muito tempo fora. Depois ele veio, mais alguns anos em seguida faleceu. Então, assim, eu acho que Harvard entende mais Paulo Freire muitas vezes do que a gente, né? Então, assim, está na hora dessa corporificação. Eu acho que o momento é esse, porque eu estou diante de uma situação em que eu tenho um projeto fascista encaminhado, e não sou eu que estou falando, são os especialistas. Então, você pega o autor desse livro do Como Funciona o Fascismo, se não me engano, agora eu esqueci o nome dele, e se você pega Como as Democracias Morrem, isso nos lembra muito assim, a ideia de quando a gente está numa situação de flerte com um sistema mais rígido, ditatorial, a primeira coisa que se faz é a perseguição de intelectuais, de pensadores, acadêmicos que querem a liberdade do pensamento e a criticidade. Paulo Freire foi muito ousado. E ele pagou, assim, e ele foi um cara que, apesar de ter sido perseguido a vida toda, ele não abriu mão daquilo. É por isso que nós que estamos estudando aqui, eu estou vendo um comentário, assim, das pessoas falando sobre como a gente incorpora isso. Eu não consigo ler Paulo Freire sem comprar a ideia dele. Eu vou lendo e vou dizendo, concordando com tudo, sentindo aquela energia e pensando, eu preciso mudar esse mundo. E ele teve uma vida, a gente leu a biografia, a vida dele não foi fácil, ele ficou muito tempo sem nem passaporte, sem poder se identificar como brasileiro, né? Tendo 5 filhos, uma mulher para cima e para baixo. Nós, pernambucanos, não diferente dos demais, mas a gente tem a recificidade muito forte, levando a farinha dele para onde quer que ele fosse. E não podendo, ele nunca esquecia Recife. Eu moro em Belo Horizonte, eu também não esqueço Recife. Então, olha o que esse homem fez a vida toda para defender uma coisa que, acima de tudo, é a liberdade, a inclusão e a democracia. Né? Realmente é difícil entender quem não percebe o quanto isso é capaz de transformar uma sociedade. E o quanto isso é capaz, só que não é de interesse de muita gente. Esse é o problema. Né? Darcy Ribeiro fala sobre isso. Há um projeto, a educação, na verdade, essa educação desigual, sem acesso a todos, isso é um projeto, gente, não é um erro, não. Você tem uma elite que projeta isso. Né? Então, assim, isso faz com que Freire fique ali, vire assim, realmente... tanto que eu discuti isso no artigo. Você tem Anísio Teixeira, você tem outros sujeitos, mas o ataque é em Paulo Freire, né? Principalmente porque a hora que ele foi interditado, ele estava ali com Jango, né? Então é muito mais fácil espalhar que ele é um monstro comunista. Você vai deixar um cara desse mostrar para todo mundo que todos têm direitos iguais e direito de participar democraticamente? Não. Então, eu acho que esse é o momento das escolas, da educação básica, as universidades, e é por isso que eu falo universidade, vamos sair dos nossos castelos acadêmicos, vamos para as mídias sociais, vamos fazer podcast, vamos fazer material, vamos divulgar,
Nós não podemos ficar incólumes ouvindo as pessoas falarem isso do nosso patrono. É o nosso patrono. Esse título não chegou até Paulo Freire à toa, não. Ele é simplesmente 34 vezes doutor honoris causa. Qual é o brasileiro que tem essa titulação? Qual é o brasileiro que tem esse mérito? Qual é o brasileiro que é o mais lido pelo mundo? Eu desconheço. Não existe. Como nós, como brasileiros, pesquisadores, educadores, não vamos lutar pelo legado desse homem, pela história, por tudo que ele fez? Ele foi um sujeito, um pesquisador, um educador, que ele não teorizou apenas, ele foi lá, ele desenvolveu um trabalho na prática e mostrou que na prática é possível. Olha bem, a educação com prática da liberdade é um passo a passo, praticamente, um beabá. O que as escolas, as universidades estão esperando? O material está aqui. Paulo Freire fala que ele não queria ser tido como alguém que não possa ser criticado ou sua teoria não ser repensada. Ele era aberto a isso. Mas o que a gente vê é um ataque sem uma análise profunda daquilo que que Freire deixou, né? Então, eu acho que este é o momento em que nós estamos assistindo o quão frágil é a nossa democracia, o quão desigual são os direitos, quantas fragilidades, quantas pessoas frágeis e vulneráveis estamos observando aí dentro dessa sociedade. Mulheres, pessoas pretas, pessoas pobres, tudo aquilo que Paulo Freire sempre defendeu. Então, o momento é agora, para que nós não nos percamos e como democracia tão jovem, não podemos permitir, né, voltar, retroagir, né? É por isso que Paulo Freire vamos dizer, agora é o momento, né? A pedagogia libertadora, a criticidade, a emancipação, esse é o momento em que as escolas, as universidades, os acadêmicos, os intelectuais precisam retomar, estudar, investigar e amplificar. Paulo Freire não esperava que a teoria, os estudos e as obras ficassem de maneira estática, não, que isso fosse além, né? Então, essa é a mensagem que eu dou para essa questão. As meninas querem complementar nesse momento? Eu quero, porque eu gosto de falar. Eu só vou complementar com a Ana. Eu posso complementar com um trechinho do livro, só para fechar isso, muito bacana, que eu acho que sintetiza muita coisa. Uma das grandes, se não a maior, tragédia do homem moderno está em que é hoje dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada, ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez, sem o saber, a sua capacidade de decidir. Vem sendo expulso da órbita das decisões. As tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem simples, mas a ele apresentadas por uma elite que a interpreta e lhes entrega em forma de receita de prescrição a ser seguida. E quando julga que se salva seguindo as prescrições, afoga-se no anonimato nivelador da massificação, sem esperança e sem fé, domesticado e acomodado. Já não é sujeito. Eu acho que isso sintetiza, está no livro Educação como Prática da Liberdade, sintetiza tudo isso que a Ana falou, né? Então, eu só queria fechar com esse trechinho do livro que eu gosto bastante. Parece que ele está nos vendo. A sensação que dá é que ele está nos vendo. Parece que ele escreveu em 68, pegou o DeLorean, foi para o futuro, viu e voltou. Porque não é possível ser tão preciso em relação à nossa realidade. Hoje. Então, Bruna, vou aproveitar que aí, se você quiser também falar desta questão, porque aí nós já vamos, gente, porque a intenção também é que a gente tenha perguntas das pessoas que estão aqui conosco, nos assistindo, penso que elas também têm algumas questões que queiram colocar para vocês. Então, vou fazer as últimas duas questões nossas aqui, para depois essa abertura para o público, tá bom? A primeira pergunta, que na verdade não é pergunta, é só para ver se vocês tem do lado daí
um livro favorito do Paulo Freire? Que essa é uma questão que eu estou fazendo para todo mundo que vem nas lives, porque acho uma questão mesmo muito singular, né? De como é as nossas leituras, as nossas experiências, e aí, como a gente falou aí da educação como prática da liberdade, então a primeira questão é essa. Vocês têm um livro preferido do Paulo Freire, qual que é? E aí vocês podiam emendar na segunda, que a gente falou um pouquinho da escola, da universidade, mas eu queria, assim, dentro desses estudos que vocês têm feito sobre Paulo Freire, se vocês pudessem dar uma dica para uma professora, um professor em formação, o que vocês diriam? Né? Acho que Fernanda e Bruna também do lugar de formação, mas assim, nesse grupo, o que te fez aprender que vocês falariam para uma colega, um colega que está nesse processo formativo? Eu vou aproveitar para compartilhar o infográfico. Porque a gente ainda não compartilhou. Isso. Eu vou aproveitar, vocês estão conseguindo ver? Ainda não, Ana. Não? Deixa eu botar de novo. Vamos de novo. Eu acho que porque precisa do nosso host aí, o nosso anfitrião, ele precisa colocar essa... o José. José Reinaldo, isso, já colocou, agora estamos vendo. Agora estão me vendo e vendo a intérprete, né? Sim. Pronto. Então, eu queria mostrar esse infográfico, foi desenvolvido aqui na plataforma Geniali. É meio que um resumo, né, do que a gente discutiu hoje. Se você for aqui no primeiro ícone e clicar, você vai ser reportado para a nossa página. Falei aqui do meu primeiro contato com o Freire. E aqui, nesse clipezinho, tem minha indicação, que as meninas depois vão falar da indicação delas, mas a minha indicação é a pedagogia da autonomia. E isso já me faz entrar tanto nas categorias freirianas, até para a nossa live ser dentro do tempo que a gente pensou, como também naquilo que seria a orientação para esse professor, Camila. Lembro também que eu já disponibilizei o link para a Camila, então quem quiser ter acesso ao infográfico está aí. Quando você clica na indicação, vai entrar lá na Amazon, né, com acesso ao livro, mas esse é um livro que você encontra disponível em PDF, não precisa pagar. Eu vou parar meu compartilhamento só para eu poder divagar um pouco sobre pedagogia da autonomia, porque que eu gosto tanto de pedagogia da autonomia. A minha indicação é para a pedagogia da autonomia, é o último livro de Paulo Freire, engraçado, estamos falando do primeiro e agora estou falando do último, que foi escrito em 1996. Nita Freire fala que os últimos anos, Paulo Freire escreveu muito pouco, porque eles curtiram mais, viajaram bastante, e aí ele escreveu bem menos, né? Ele teve poucas publicações, assim, livros, né? Mas Pedagogia da Autonomia, eu falo que é meu livro de cabeceira, é minha Bíblia, foi o livro que me transformou como professora. É engraçado, porque eu tinha lido Educação como Prática da Liberdade, achei bacana. Depois eu fui ler Pedagogia da Autonomia. E eu, na época, estava dando aula de didática e assim, eu modifiquei tanto como professora, me causou todo impacto, porque eu acho que a pedagogia da autonomia, ele resume tudo que ele viveu, a vida dele como acadêmico, como professor, como educador, como pesquisador, e ele põe ali, e ele fala assim, saberes necessários para a docência. Então, assim, quase uma receita, é quase um passo a passo, só que muito reflexivo. Muito reflexivo. E aí, o que eu coloco, assim, pensando aí no professor, e aí tem muito isso em pedagogia da autonomia, primeiro entender que você é um mediador, você não é um sujeito que domina o conteúdo, porque isso não tem nada a ver com a pedagogia libertadora, você media, né? Primeiro, outra coisa, você ter ciência que o seu educando, sua educanda tem um conhecimento prévio, tem uma realidade volta para aquela história de que ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, todo mundo sabe alguma coisa. Isso aí, né, você pode estar trabalhando com um menino de 2 anos, você pode ter certeza que alguma coisa ele sabe mais do que você.
Outra coisa, considerar o universo e a realidade do estudante, isso é fundamental. Muitas vezes, a escola escolariza tanto o conhecimento que fica completamente desconexo da realidade do sujeito. E depois você vai ter, por exemplo, o Ausubel vai falar de aprendizagem significativa, ele vai falar disso também. É preciso conectar o conhecimento prévio que o sujeito já tem com aquilo que ele vai aprender de novo. Aí você tem a aprendizagem significativa. Quem fala isso é Ausubel. É a mesma coisa que o Paulo Freire já dizia. Eu falo que o Paulo Freire fala um tanto de coisa que depois vai aparecer outras pessoas, mas que o Paulo Freire já antecipou, né? Outra coisa, uma coisa que eu acho essencial, eu vou ter outra possibilidade de falar de Paulo Freire em outra live, e eu vou falar sempre disso. Quando eu li Pedagogia da Autonomia, eu me dei conta que é impossível você ensinar qualquer coisa para alguém sem fazer uma pesquisa. Então, o que muitos professores fazem? Tem professor que pensa assim, vou dar aula, sei lá, para os meninos de 7 anos, não precisa fazer pesquisa, né? Tá tudo certo. Eu falo, gente, qualquer momento que você vai se dedicar ao processo de ensino-aprendizagem, você tem que pesquisar, pode ser o que for, o público que for. Porque não se esqueça que você é um ser inconcluso. Paulo Freire fala isso o tempo todo, e ele fala muito bem isso em Pedagogia da Autonomia. Somos seres inconclusos, não tem como nós sermos alguém que domina tudo. Estamos sempre aprendendo. E ele fala da curiosidade epistemológica, que é outra coisa que eu bato na tecla para os meus alunos, minhas alunas, professores, professoras. Nós precisamos ter essa curiosidade crítica, epistemológica, sair da curiosidade ingênua, que é aquela curiosidade. O que é curiosidade ingênua? Você fica só meio que dentro dessa educação bancária, só recebendo informação e ali só na osmose. Por isso que ele fala de pedagogia da autonomia, você tem que ter autonomia, você tem que ter autodisciplina e protagonismo da sua aprendizagem. E isso só é possível se você for um curioso. Alguém que quer descobrir mais coisa. E ele fala isso é essencial. E lembrar que somos condicionados pelos antagonismos sociais. Lembrar, você não pode ser um alienado, ou como dizem, olha, se tem uma coisa que me deixa passada é quando alguém fala que é neutro, falta morrer. Porque o Paulo Freire fala assim, ninguém é neutro. Não existe neutralidade na educação, não, minha gente. Todo mundo tem um ponto, todo mundo tem um posicionamento. Qual é o seu posicionamento? É inclusivo ou exclusivo? Como diz Paulo Freire. Estás trabalhando numa escola pública. Tem gente que vai trabalhar na escola pública só por trabalhar, porque é concursado e papapá, e não pensa nem no quão importante é aquele ato educativo, aquela situação ali para incluir muita gente, para transformar a vida de muita gente. Tem gente que está ali só por estar. Para mim, essa pessoa tem um posicionamento. Ela é um posicionamento exclusivo. Ela quer excluir o sujeito. Ela não quer participar da inclusão desse sujeito. Outra coisa é aquele professor que se mobiliza, que busca, que aí se você tem alguém que realmente está preocupado com a formação daquele sujeito e a participação dele na sociedade. É impossível a gente pensar em educação, em democracia, em inclusão, sem ter Paulo Freire. Ele está por trás da prática. A partir do momento que... Por isso que eu digo, leiam Pedagogia da Autonomia. E se a gente tiver a oportunidade, Camila, de discutir Pedagogia da Autonomia, passo a passo, saberes por saberes, vamos fazer isso. Que eu acho que ele é um livro, assim, super didático, super claro, porque normalmente a leitura de Freire não é fácil, Pedagogia do Oprimido é muito pesada, mas quando você pega Pedagogia da Autonomia, Freire escreveu para os professores, né? Então eu acho importante sair. Agora eu vou deixar com as meninas que eu falo demais, me empolgo demais. Posso falar, Fernanda? Pode. Então, deixa eu falar. Quando a gente começou o grupo de pesquisa, foi a gente entrou no consenso de que a gente precisaria entender melhor quem foi Paulo Freire. E eu acho que muitas das vezes isso falta para quem quer começar a estudá-lo. Então, eu indicaria, a princípio, o livro do Sérgio Haddad que nós lemos, que é O Educador, um perfil de Paulo Freire. Um livro super bem escrito, você consegue entender a trajetória de Freire, fala sobre todos os momentos importantes pelos quais ele passou. Então, acho que é uma leitura muito válida, me ensinou muito, me fez ficar ainda mais apaixonada. Então, assim, gostei demais. E ainda não tive a oportunidade de ler o livro que ela é apaixonada, ela sempre nos diz.
Mas eu acho que Educação como Prática de Verdade, que é o tema da nossa live, assim, é um livro incrível, é um livro que você pode, igual eu disse, pode ter dificuldade, mas vai entender sobre o método de Paulo Freire, vai entender sobre as origens, sobre as dificuldades, sobre o mutismo do brasileiro, o que isso repercute na nossa sociedade, como que isso nos afeta até hoje, a falta de diálogo, a falta de criticidade. Então, eu acho que é um livro muito importante, a leitura é muito válida. Se eu tivesse que dizer alguma coisa, porque foi algo que me mudou muito estudando Paulo Freire, é a questão de respeitar a cultura do outro, porque eu acho que a ideia é que a cultura de um vale mais que a cultura do outro, e não é assim que as coisas funcionam. Você vê isso muito na prática dentro das escolas, muitas das vezes a gente não respeita a cultura daquele que está na sala de aula, muitas vezes né, até o próprio professor tem uma certa dificuldade em lidar com aquilo que o aluno sabe, então seria ouvi-lo mais. Paulo Freire escreve muito sobre isso, tem textos no que a gente faz análise que ele fala, você precisa ouvir o seu aluno, você precisa conhecer a crítica dele também a respeito do seu trabalho e assim expandir. Então, acho que vale os estudos e vale você ouvir quem está ali do outro lado. Você, como a Diana disse, você é um mediador desse processo, você precisa estar aberto ao diálogo. Então, eu frisaria bastante a importância do estudo e a importância de ouvir o outro. Bom, nossa, eu acho que eu me dei conta um tempo atrás, eu cheguei a trabalhar numa escola, né, e com toda a minha inexperiência, fiquei muito desesperada, eu falei, o que eu vou fazer com esse monte de criança? E a única coisa que eu sabia fazer era conversar, e eu não sabia que isso seria uma coisa que mudaria tanto, impactaria tanto a vida deles, e principalmente na minha. E depois eu vim a conhecer, depois eu fui conhecer Paulo Freire. E isso foi muito importante. Então, acho que para quem quer ser um professor, licenciando, os professores, eu acho que o diálogo, né? Principalmente a pouca experiência que eu tive com criança. Criança sempre aprende, né? Criança aprende. E criança aprende brincando, criança vai aprender de qualquer forma, né? Não é sentadinho atrás um do outro, como se fosse um quartel-general, né? Criança aprende no diálogo. Se você coloca num quadro 2 mais 2 e fala que é 4, ok. Mas se você conversa com ele, faz brincando, ele vai aprender da mesma forma, né? Principalmente como isso que a Bruna falou e que a gente já tem colocado aqui, se você respeitar esse conhecimento que ele tem, respeitar de onde ele veio, seus anseios, o que ele espera, né? A escola ela não pode ser esse ambiente sei lá, de tortura, de nossa, vou para a escola, que chato, não quero estudar, né? E tanto que Paulo Freire não era nem sala de aula, era círculo de cultura, né? E se a gente for pensar mais a fundo ainda, o que seria esse círculo? O círculo ele não tem início e fim. E esse ser inconcluso que a gente é, dentro de um círculo, é essa informação que vai girando. Eu começo, você me dá outra informação e vai passando e vai circulando e a gente vai aprendendo, mas a gente nunca é um ser pronto. A gente vai estar sempre ali aprendendo um com o outro através do diálogo, né? Então, uma coisa que eu aprendi na prática, né, e que Paulo Freire fala muito é o diálogo, escutar o outro e essa escuta respeitosa, não é só ouvir, é escutar, dar ao outro esse momento dele falar também. E eu colocaria a Educação como Prática da Liberdade como um livro que eu indicaria, porque para mim me abriu muito a mente, me ensinou muita coisa, e ele faz para mim uma síntese de tudo que Paulo Freire vai destrinchar nos próximos livros, né? E aí você entende, ele fala sobre a massa, ele fala sobre conscientização, ele vai colocar o método dele como né, didaticamente, ele vai falar sobre as questões políticas, sobre a época que está vivendo, e aquele trecho ele mostra que é muito atual. Então é um livro que, para quem está começando, eu não acho o livro difícil, uma linguagem muito difícil. Tem textos do Paulo Freire que a linguagem ela é um pouco mais pesada, assim, mas é um livro que você consegue ler e entender de uma forma mais sintética, né? Com uma síntese,
as ideias de Paulo Freire, que depois os outros livros ele vai falar, vai destrinchar. Então você vai entender o que ele quer dizer com democracia, conscientização, com libertação, com massificação, sujeito, homem-objeto, né, o homem sujeito. Então é uma indicação que eu faço e também foi muito boa e consegue dar esse pontapé inicial para Paulo Freire. Ótimo. Agora, então, vamos para as nossas perguntas primeiras, tá bem? Que já foram aqui colocadas no chat, na nossa forma de interação aí. Então, a primeira pergunta feita pela professora Diva, que eu citei no começo da nossa live, companheira, que compartilhou comigo a disciplina Princípios Éticos Freirianos, e ela pergunta: como podemos semear hoje, novamente, para essa construção crítica e profunda e que não seja ameaçada a cada aparição fascista e opressora? Vou fazer um bloquinho de perguntas, tá bom? Porque a gente já tem uma. Então, a da Diva é essa, do Evandro Lúcio Pacheco. Boa noite. Sou a Sara. É a Sara. Tenho interesse em ajudar na educação não formal. Então, desejo saber se há alguma obra de Paulo Freire que trata com mais ênfase essa área da educação não formal. Maria Eduarda dos Santos também pergunta: quais os principais fatores que culminam a pouca aplicação de Paulo Freire no ensino superior? E a última dessa rodada, gente, a Adriana Nunes Santos, que diz: ela é professora atuante na educação básica, sempre achei motivante os ideais de Paulo Freire, mas a realidade de nossas escolas estão muito voltadas para o ensino bancário, conteudista, e como se manter fiel aos ideais libertários diante de tantos entraves e de um sistema extremamente fechado. Nós, professores, fazemos a diferença na vida do nosso educando e precisamos ser valorizados. Então, fecha o bloco. São muitas perguntas boas, eu vou tentar, para a nossa live não ficar muito longa, eu estou com ela aqui no WhatsApp vendo, né? Primeiro eu queria retomar, eu falei sobre um livro, eu falo novamente o nome dele, Como Funciona o Fascismo, a Política de Nós e Eles, do Jason Stanley. Então, também ajuda a entender. Eu gosto desses livros mais atuais que estão discutindo esse momento bem difícil de vamos dizer assim, de perigos para as sociedades democráticas jovens, né? Então, ele faz um bom diálogo com o que Paulo Freire falava. Primeiro, eu queria falar aqui da Adriana Nunes, que eu entendo o sentimento dela, porque eu já trabalhei em escola, como eu já falei, que tinha até o nome do Paulo Freire, e eu percebi uma educação bancária, cheguei a ouvir de uma coordenadora coisa do tipo assim: olha, você não tem que focar os alunos mais fracos, porque a gente tem alunos que podem requisitar um tempo maior de aprendizagem do que outros. Você tem que focar os fortes, uma coisa do tipo assim, bizarro, assim, eu considero bizarro. O que acontece? Eu realmente bati de frente. Eu não tenho outra solução. Uma coisa assim, eu não consigo fazer de um jeito diferente. Eu não consigo. E normalmente eu costumo mas assim, vamos dizer, vamos pensar assim, numa solução freiriana, eu não posso ser tão assim, de bater de frente, eu tenho que tentar sempre tudo pelo diálogo. Então, até Freire, eu digo que serve até como terapia para mim, como um terapeuta também, para eu poder lidar com aquelas pessoas que discordam de mim. Então, eu acho que eu acho como Adriana, como um conselho de alguém que trabalhou na educação básica, tanto na pública como na privada, é a resistência mesmo, porque eu, particularmente, como diz Paulo Freire, né, em Pedagogia da Autonomia, eu corporifico, eu não sei ser diferente. Então, eu costumava realmente sempre interrogar, questionar. Às vezes você está ali, às vezes você está numa instituição que é muito conteudista, mas você consegue ali ter um espaço de discussão, de diálogo. Não é fácil, não vou dizer que é fácil, principalmente porque o conservadorismo está muito forte. E realmente é difícil, mas eu acho que
a gente tem que, eu acho que estudar mais ainda Paulo Freire, até para a gente poder saber lidar e dialogar com as pessoas que não conseguem entender a importância dessa educação crítica libertadora. Tem uma pergunta aqui que vai falar sobre o GEP-PF, né, que a Camila não levantou agora, talvez porque não está nesse bloco, né? Deixa eu ver outra pergunta aqui que foi feita sobre a indicação para a escola não, para a instituição não formal. Eu acho sim que todos os livros cabem, porque ele atuou mais no ensino, né, não formal, não escolarizado, que escolarizado. Então, eu não consigo separar as obras de Paulo Freire dessa forma, e nem ele, eu creio que separou dessa forma. Mas eu acho que ele teve muito mais atuação em espaços não formais do que espaços formais, né? Eu já vi, inclusive, alguns professores, educadores, justificando um pouco isso, da dificuldade de aplicar, porque ele fez algo muito voltado para a educação não formal, né? Não necessariamente escolarizada, então eu não consigo separar isso dessa forma, não. A Diva Silva, sua parceira, Camila, perguntou como podemos semear-os novamente para essa construção crítica e profunda e que não seja ameaçada a cada aparição fascista e opressora. Acho que é um trabalho pesado de muito tempo, assim, e de muita persistência e resiliência, e de muito estudo. Por isso que é tão importante as universidades se manterem, por exemplo, esse movimento do café com Paulo Freire, esse movimento que nós estamos fazendo aqui, é tão importante. Por quê? Porque, como intelectuais e acadêmicos, é a partir do que a universidade desenvolve quanto pesquisa e estudo, é isso que vai chegar na escola. Nós temos esse papel, não só com a sociedade, como com a escola. A gente não pode permitir que representantes do negacionismo, da anticiência, do obscurantismo, tenham espaço de fala e nós não, né? Por isso que eu falo, cadê nós como acadêmicos, intelectuais, pesquisadores, nós temos que vir para cá e não porque a gente está tendo, a gente vive um período como a gente nunca viveu. A Anita Freire, nos 87 anos, ela falou, nunca vi algo parecido, nem na ditadura, porque agora a gente está vivendo fake news e ataque à ciência. Então, eu acho que tudo começa muito pela universidade, que é o espaço de pesquisa. Somos nós que somos, nós temos a obrigação de fazer pesquisa, de fazer estudo, de divulgar isso academicamente, de formar professores e de divulgar para a sociedade. Então, olha o nosso papel enquanto universidade. Então, eu coloco muito aí como responsabilidade nossa, manter as formações, né? Se aliar às secretarias de educação, trazer. Paulo Freire tem que sair do papel, parar de estar sempre no PPP, naquela parte do marco teórico, né? Na parte do marco teórico, ele está sempre ali, mas então, vamos fazer praxis, como ele mesmo defendia. Eu acho que eu respondi tudo, não sei se tem outras perguntas que eu deixei passar. Sem áudio, Camila. Camila, seu áudio. Oi. As meninas querem complementar ou vamos para o próximo bloco? Por mim, pode ir para o próximo bloco. Então, vamos lá. Aqui as questões, então, nós paramos na Maria Eduarda, que falou também, Adriana, já falamos, Leonardo. Leonardo Gedraide, que é o nosso parceiro aí no círculo, ele, Gabriel, que vocês estão vendo que eles participam aí do chat, pegando as questões, a gente cita os livros, eles vão lá, buscam os livros, já colocam aqui, a gente vai fazendo essa interação, eles ajudando e contribuindo ali com as informações também, o mais rápido e importante, né, para as pessoas irem acompanhando também as nossas falas. Então, o Leonardo pergunta, qual foi a maior dificuldade de criar o GEPF e qual foi o maior aprendizado?
Então, já contextualizei, né, o Léo, qual a dica mais importante para um círculo de estudos freirianos que está em gestação, como é o nosso caso aqui? Muito bom. E a Lohane, que pergunta, ela é também mestranda no programa nosso de pós-graduação em educação, aqui da Faculdade de Educação. Ela pergunta, e quando uma pessoa cita muito Paulo Freire, mas não corporifica a palavra e não é aberta ao diálogo, como agir? Não é fácil, Lohane, eu super entendo você, porque eu já vi muita gente citar Paulo Freire. Eu já trabalhei numa escola chamada Paulo Freire, eu fui para a escola porque chamava Paulo Freire. Então, assim, as pessoas realmente citam, as pessoas falam para demonstrar assim que conhecem, mas não corporificam, e é difícil. E normalmente eu proponho um diálogo, né? Então, eu normalmente trago Paulo Freire de volta, né? Então, já ouvi coisas do tipo, a educação é neutra. Aí a pessoa citando Paulo Freire, não, Paulo Freire fala que a educação é ato político, né? Então, eu costumo trazer o Paulo Freire, trechos, partes, até para contrapor, por exemplo, uma decisão assim, digamos, a conduta com relação a um determinado aluno, ou decisões no seu planejamento, ou decisões no PPC ou PPP, né, que você vai ver a pessoa está tomando atitudes, decisões e posicionamentos, você fala, mas... Aí eu trago trechos, eu trago citação, eu retomo para o Freire, é o que eu faço quando eu me deparo com alguém que cita, não corporifica, pior é não ser aberto ao diálogo, né? Porque já começa, nossa senhora, é o cúmulo da não corporificação, porque você tem que ser aberto ao diálogo. Então, eu costumo trazer trechos, já aconteceu de eu trazer, de eu dizer, não é bem assim. E o que eu percebo muito é uma dificuldade de interpretar a obra, também é muito comum. Eu adorei a pergunta do Leonardo. A maior dificuldade de criar o GEP-PF, então, na verdade, a gente fazer a proposta, que é uma coisa que a gente estava conversando com a Camila, montar a proposta. Quer dizer, a gente primeiro, saiu o edital o ano de 2019, aí saiu o edital, a gente correu com a proposta, mas terminou entregando atrasado, faltando alguma coisa e perdeu. Aí, em 2020... Aí a gente apresentou a proposta no tempo, tudo certo, e ficou torcendo para que tudo desse certo, e aí foi aprovada. Então, acho mas assim, não considerei. O que é difícil para a gente agora é a produtividade. A gente tem que ter essa produtividade, que eu, como líder, falo assim, olha, a gente tem que ter a produtividade acadêmica, mas vai ter que ter a produtividade nas redes sociais. Porque a minha vida acadêmica dentro da Universidade Federal sempre foi assim, né? A gente no mundinho da gente, né, Camila? Fica a gente dentro do mundinho da gente, só com nossos pares, e não sai para falar com o povo. E esse foi o nosso erro. A gente não sair para falar com o povo, com a sociedade. E aí as pessoas erradas fizeram isso, né? Eu não gosto de usar o termo errado, mas, na verdade, o obscurantismo eu vejo como algo errado. Projeto fascista eu vejo como algo errado. Algo que quer exilar, que quer excluir as pessoas, algo que quer diminuir o direito dos outros, eu vejo como algo errado mesmo. Então, eu acho que isso é uma dificuldade, não é fácil, porque eu já vi uma coisa do tipo assim, estamos dentro da universidade, não temos que ser youtuber, não temos que estar aí fazendo essa divulgação nas mídias sociais. Aí eu falo, temos sim, por que não? Porque ainda estou na universidade. Não, mas eu, como universidade, é obrigação minha, porque é extensão, é prática extensiva, é a nossa obrigação. Parar de secundarizar a extensão, porque eu acho que muitas a nossa falta de atuação na extensão, mais uma vez, essa falta de discussão, de levar para o povo, de trazer para o povo brasileiro ainda é um povo que tem pouco acesso ao letramento, poucos níveis de letramento muito básicos, sobretudo o letramento científico acadêmico. É uma parcela mínima. Tem uma dificuldade até de leitura de gráficos, tabelas. Então, por isso que um desafio nosso Leonardo, comungar a divulgação acadêmica interna com nossos pares. As meninas sabem disso, do quanto é difícil isso, e ter produtividade nas mídias sociais. A gente não tem como ser igual a um youtuber que vive por conta disso, mas a gente faz o que a gente pode
A gente tá para soltar um novo podcast aí com a participação da Ana Felícia. Vamos continuar chamando outras pessoas para brilhantar e melhorar e acrescentar e aprofundar. Mas isso é uma dificuldade muito grande. Aí ele fala qual a dica mais importante para um círculo de estudos. É estudar o tempo todo. É você pegar um livro de Paulo Freire, né, meninas? É ler 2, 3, 4, 5 vezes, sistematicamente. A gente tem leitura de Paulo Freire sistemática. Todo mês a gente está lendo uma obra, relendo, lendo, além de buscar novas, investigando coisas que ainda não foram investigadas, que ainda não foram tratadas e analisadas, que ele deixou, e pegar o que ele deixou e analisar, porque Freire realmente não é fácil, ele é um filósofo. Então, nem sempre a obra é fácil de ser compreendida e requer leitura, releitura, o dicionário do Paulo Freire do lado, para entender os conceitos. Então, para o seu ciclo, a nossa dica é leitura sistemática da obra dele, discussão sistemática, porque você começa a discutir, né, meninas? A gente fica horas, então a discussão é muito importante, né? E quando você produz, se vocês estão aí se organizando para grupo, façam como nós, convido também, nós temos que nos unir, produzam, leve para as redes, façam podcast, vamos fazer live, vamos invadir essas redes sociais com conhecimento científico. Fala, Rores. Então, tem mais uma questão aqui, que aí eu abriria, talvez aí pudesse Fernanda e Bruna começarem, até para a gente já ir para o fim. São 2 questões para este bloco. A da Vânia Amaral da Rocha, que pergunta: algum bom exemplo para desenvolver a prática do diálogo no espaço escolar? E a Rosilda Veríssimo Silva: pode participar desse grupo de estudos? Não estou nesta universidade. Aí a gente acaba misturando as estações, né? O grupo de estudos que a professora Ana está se retratando, junto com Fernanda e Bruna, gente, só para esclarecer, é um grupo de estudos criado no Centro Universitário Newton Paiva, e aí ela vai falar um pouco dele. O Círculo de Estudos e Pesquisas freirianos, que nós estamos na organização ainda, ele não está constituído, né? Nós estamos no processo de constituição, sediado na Universidade Federal de Uberlândia. Então, vamos lá. Quem começa? Bruna, Fernanda? Gostaria de começar. É interessante pensar isso, como ela falou a questão de desenvolver o diálogo, não é isso? Foi a primeira pergunta? Pois é. É uma coisa que sempre vem à minha cabeça. Acho que deu um corte aí na Bruna. Fernanda, você pode prosseguir? A Bruna, não sei, está cortando aí, Bruna? Estão me ouvindo agora? Agora tá. Tá, perfeito. Eu estava dizendo que sempre me vem essa questão à cabeça, de como, quando eu estiver em sala de aula, como que eu vou, né, trazer isso para a minha realidade. E aí, o que me vem à mente é a questão de você ouvir o outro e ouvir o que ele tem a trazer, para poder compartilhar com seus pares, com quem está ali como mediador, para ele trazer um pouco da cultura dele, um pouco dos saberes, porque eu acho que a pessoa se sente à vontade, se sente confortável no seu próprio processo de aprendizagem, porque ela é o ator do seu processo de aprendizagem, ela é a figura mais importante. Cortou mais uma vez, Fernanda? Isso. Fernanda. Bruna voltou? Bruna voltou. Voltei? Então, tá. Mas é isso. Um bom exemplo para desenvolver. Vamos lá. Algum bom exemplo para desenvolver a prática do diálogo no espaço escolar. A primeira coisa, é uma coisa que a Bruna falou, é conhecer. Primeiro, conhecer para quem você tá ensinando, quem está ali com você. Né? É diferente você ensinar a criança, é diferente do diálogo com criança, é diferente do diálogo com adulto. Mais uma coisa que é muito certa, né, diálogo não é monólogo, é você falando e o outro ouvindo. É você dar voz
né? É você escutar, é você falar, né? Entender, primeiramente, quem é esse sujeito do aprendizado, né? E aí eu tenho um exemplo que eu usava muito na escola, com as crianças, eram crianças de primeiro ciclo, né? Primeiro, segundo e terceiro ano. Quando eu não sabia, porque eu não lidava com criança, e eu falei, como que eu vou ensinar para criança se eles estão falando de desenho, de filme, né? E eu não estou sabendo. E o que eu fazia com eles? Eu fazia assim, então você me ensina. E criança gosta disso, né? Eles se sentem e eles participavam mais. Então eu me colocava no lugar deles e eles me ensinavam. E a partir do que eles iam falando, eu ia intervindo, né? E questionando, né? E aí isso vai dar certo. E eu não conhecia Paulo Freire, né? Falando de diálogo, de colocar a pessoa como no papel principal. E eu falei, bom, eu acho que isso, pelo menos a minha experiência foi com criança, é isso, é entender o universo deles, qual a linguagem, a língua que eles falam, isso é muito importante. Paulo Freire fala isso, se a Ana até me corrige, se eu não me engano, a importância do ato de ler, né? Sobre você respeitar essa cultura do falar, né? A gente fala muito desse português tão correto, mas você não precisa desfazer do outro. Então, eu usava isso, a brincadeira deles, o universo deles, primeiro para eu poder aprender com eles. E eu aprendi. E a partir do momento que eu aprendia, eu conseguia entender, mediar e fazer esse diálogo, essa conversa. Então, é conhecer quem é o seu aluno, é escutar e dar voz para ele. E a partir disso, você consegue estabelecer uma comunicação. Não adianta Fernanda, você estabelecer uma comunicação, um diálogo. Oi? Não, é só porque eu queria aproveitar Isso só está para fechando. colocar. Esse diálogo que você não... E agora, só porque eu falei, o seu finalzinho ficou comprometido, mas depois você retoma. É porque tem uma pergunta aqui desesperada de uma que eu quero acrescentar para a gente já fazer esse fechamento junto com as perguntas lidas, que é da Laís, isso. A Laís Santos, gente, ela é uma professora, hoje ela está no programa de doutorado do nosso programa de educação aqui, da Faculdade de Educação, mas foi estudante do curso de Pedagogia do nosso campus Pontal em Ituiutaba, e foi professora substituta da Faculdade de Educação e agora está no seu doutorado. Então, é uma pessoa muito especial aqui também para nós e que tem acompanhado a série. Ela pediu para aproximar aí das perguntas que já foram feitas. O que julgam essencial numa perspectiva freiriana de ser mantido para que os educandos saiam de uma consciência ingênua para uma consciência crítica em tempos de pandemia e fake news? Eu adorei a pergunta da Laís. Realmente. Porque é muito desafiadora, porque os nossos aprendizes, eles já estão chegando na sala, na escola, já com muita informação, muitas vezes equivocada. Eu lembro de Paulo Freire falando assim, né, que realmente, para alçar a consciência ingênua, né, para a consciência crítica, é a partir do conhecimento científico mesmo, né? E tem uma parte que ele fala assim, mas pode ser que o seu aluno prefira ficar nesse estado de senso comum. E aí não vale a pena você bater de frente com ele, né? Então, eu acredito que, nesse sentido, mais uma vez, somente o diálogo e apresentando o conhecimento científico, né? Então, eu não acho difícil de chegar uma criança, um adolescente hoje na escola dizendo que a Terra é plana. Está muito provável disso acontecer. Então, só nos vale apresentar o conhecimento científico, dialogar, fazer perguntas, né? Eu, por exemplo, uma vez eu propus numa faculdade discutir escola sem partido, e estava todo mundo assim dizendo que o projeto era ótimo, eram todos assim alunos de pedagogia, e chegaram a dizer assim, estavam com aquele discurso mesmo do tipo assim, que eu estava doutrinando, que eu estava desse jeito. Aí eu comecei a fazer um monte de pergunta, mas eles não conseguiam sustentar, porque o senso comum, ele não se sustenta com as indagações.
Quando você vai colocando as indagações, vai indagando, porque a ciência ela parte da indagação. Então, ela já tem um rigor metodológico que faz com que ela elabore uma explicação de algo justamente por isso, né? Porque ela parte de muita pergunta, de muita dúvida. O senso comum não, ele já vem com algo pronto, feito, empírico, de experiência, sabe lá Deus como, aquela coisa, e ele não sustenta muita pergunta, há muita indagação e as provocações. Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei a provocar e perguntar, e dar informação. Aí eles diziam assim, por exemplo, você não pode dar sua opinião. Eu fiz, mas a Constituição me garante liberdade de expressão e liberdade de cátedras, vocês sabiam disso? E como é que vai ser com uma escola sem partido? Imagina vocês amanhã, depois, como professores, sendo filmados, e qualquer coisa que vocês digam seja considerado como doutrinador. Então, eu fui promovendo um debate que não tem outro jeito que não seja por aí, e eu vi que algumas pessoas saíram do debate um pouco modificadas. E eu senti que aquela consciência que no início era tão ingênua de achar que é possível uma escola sem partido, do jeito que é defendido naquela proposta, e partindo isso de alunos de pedagogia. Mas eram alunos de pedagogia início do curso, então, que já traz aquela bagagem da realidade deles, daquilo que eles ouvem, daquilo que é fake news, daquilo que é raso, que é do senso comum. E aí eu vi muita gente passar a refletir, mas aí é debate, é indagação, é pergunta. Aí o sujeito começa a desmontar, mas com muito respeito, né? Porque às vezes a gente quer, aí termina, isso Paulo Freire fala demais, porque aí termina causando uma repulsa, causando até assim, um horror, o aluno vai evitar, ele vai achar que você está... E nesses tempos, agora ele vai achar que você quer doutrinar. Então, é pelo debate, pelo diálogo, pela provocação, pela pergunta, pela pesquisa, e sempre apresentando o conhecimento científico que isso pode acontecer. Garotas? Eu levantaria muito o que a Ana falou, a questão da pesquisa, né? Eu acho que a partir do momento que você propõe uma pesquisa e depois você dialoga sobre o tema, e você propõe uma pesquisa para esses alunos em que eles tragam mais de uma fonte para discussão, vamos fazer uma pesquisa, como ela vai ser feita. E aí você começa a discutir com eles a temática, escuta o que os outros estão falando, e como a Ana disse, você questiona, você pode, né, tirar esse senso comum, trazer a discussão e fazer com que eles entendam, mas igual ela falou, tudo com muito respeito, né? Mas eu acredito que esteja na base do diálogo e do questionamento também. Eu concordo com a Bruna e a Ana. Uma coisa que eu gosto muito é a questão das perguntas, né? A partir daí você entende onde esse sujeito está, qual é o pensamento, e nesse diálogo de perguntas, de questionar, eu gosto muito de questionar, você consegue fazer um convite a essa pesquisa, um convite ao conhecimento, né? Você pergunta, ele responde, você trava esse diálogo, e a partir desse momento você faz. Então, vamos ver a que ponto aonde vamos chegar. E trazer esse conhecimento científico mesmo, né? Que é comprovado, que é feito, que é falado, e mostrar para esses alunos, para esses educandos, que existe esse senso comum, todo mundo fala, mas de onde vem isso? Mas nós temos outras fontes, e mostrar fontes, e aí ele poder também, no final, poder fazer ter essa visão crítica, poder questionar, e ele poder tirar as suas conclusões também, né? É convidar mesmo ao diálogo, à pesquisa, a conhecer, né, outras fontes, outras pessoas, outros pesquisadores, enfim, bem na base do diálogo, da pergunta e da pesquisa, é convidar ao conhecimento. Isso, pessoal. Então, nós terminamos aqui a nossa rodada de perguntas. Quero ver se vocês têm aí alguma fala final, só para ir, mais uma vez, agradecer a presença de vocês, mas eu daria mais um minutinho para cada uma fazer o encerramento aí
especialmente da nossa parte, do agradecimento de tê-las conosco nessa noite. Quero agradecer a oportunidade. Pode falar. Quero agradecer a oportunidade, dizer que foi um momento ímpar, foi uma discussão muito, muito, muito rica mesmo, foi extremamente interessante. Convido vocês depois a conhecerem um pouco do nosso grupo também, né, as nossas redes, para vocês estudem Paulo Freire, dediquem o tempo de vocês, porque vale a pena. Talvez vai mudar a forma como a gente enxerga algumas coisas em relação ao mundo, em relação à educação, que eu acho muito válido. E fica aqui meu muito obrigada. Obrigada mesmo pelo convite. Vou agradecer, né, o convite, a Ana, Camila, aí todo mundo que esteve aqui, esteve assistindo, aí compartilhando, perguntando. Muito obrigada, foi um momento muito especial, muito bom de troca, né, de conhecimento essa noite. Espero que a gente possa fazer, né, ter mais outros momentos como esse, e como a Ana falou, para externar, né, toda essa pesquisa, esse conhecimento para o público externo, né, que é o nosso dever aí, enquanto pesquisadores, estudantes, professores, colocar esse conhecimento para todas as pessoas. Muito obrigada. Eu queria agradecer as minhas duas bolsistas, minhas duas alunas que estiveram aqui e que auxiliaram na discussão, são extremamente dedicadas, né? Compraram a ideia realmente do grupo, se dedicam, e você vê que não é apenas porque é um projeto que vai para o currículo, não, é paixão por Paulo Freire mesmo, é amor pela pedagogia libertadora de verdade, que é o que nos guia. Aí eu queria mostrar minha camisa, viu, Camila, que eu disse que eu queria mostrar minha blusinha do Paulo Freire aqui, e ao contrário de algumas pessoas que acham que a educação é pela dor, aí eu lembro que Paulo Freire diz que não se pode falar em educação sem amor, tá? Então, a educação não é pela dor, não. É pelo amor, amor ao próximo, a empatia, né? Amor aos mais fragilizados, aos mais vulneráveis. Foi isso que foi a grande defesa de Paulo Freire, e nós vamos manter o legado de Paulo Freire. Eu queria agradecer demais a Camila por ter nos descoberto, e agora que nós a descobrimos, não vamos largar do seu pé, vamos continuar juntas, nessa parceria que é maravilhosa. Eu espero que possamos fazer podcast, artigos, lives, vídeos, e muito obrigada mesmo, foi muito bom. Eu também, espero estar junto com vocês, sempre aprendendo também, tudo que a gente possa trocar. E Ana, já conversamos aí algumas coisas que eu preciso aprender muito com você, mas eu acho que uma questão que eu queria aqui dizer para todos e todas, especialmente com esse encerramento tão carinhoso de vocês, é dizer que eu acho que essa série, ela tem esse objetivo mesmo, né? Nós estamos vivendo um momento em que está tão difícil as relações humanas, né? A gente se aproximar, a gente se ver, a gente conversar, a gente prosear, como a gente gosta de falar aqui em Minas. Então, essa série, ela foi criada por nós com esta intenção. Alguém aí perguntou, se não me engano, a Lohane, como é que as pessoas têm, às vezes, muito discurso freiriano e pouca corporificação das palavras pelo exemplo, né? E eu acho que a gente teve muita sorte nas pessoas que estão aqui conosco esta noite, que tiveram conosco na live, e eu acho que as escolhas foram feitas a partir deste princípio. Quem tem uma praxis que a gente consegue identificar na fala a sua vivência dos princípios freirianos, né? Então, foi um prazer tê-las aqui conosco, foi um prazer ter achado a Ana no meio do Spotify, e hoje a gente está aqui trocando essas leituras freirianas junto com Fernanda, junto com Bruna. Quero, de fato, agradecer todos e todas que participaram aí, dizendo o quanto também está sendo importante. É importante para a gente ter esse retorno, porque como é uma série, a gente lê muito o que vocês dizem para a gente pensar nos próximos, como que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de diferente. Então, agradeço muito todo mundo que esteve conosco nesta noite,
Quero agradecer especialmente nosso parceiro da Faculdade de Educação, José Reinaldo, as intérpretes de Libras, que sem elas não é possível dar acesso a todos, um princípio freiriano importante, a Luzimar e a Tainá, na noite de hoje, muito obrigada. A nossa diretora em exercício, professora Maria Simone, que se também não fosse o projeto da Faculdade de Educação, não teríamos como estar aqui nessa noite. Então, agradeço todos e todas e relembro os 2 convites que fiz no começo. Quero relembrar aqui, primeiro para conhecer nosso Instagram, CEP Freirianos, que lá nós temos um formulário, quem quiser participar do Círculo de Estudos e Pesquisas Freirianos, fique à vontade. Para a gente participar da campanha do Instituto Paulo Freire, hashtag Paulo Freire Sim, para a construção do centenário no ano que vem, nós estamos aí também apoiando essa campanha do Instituto. E para a gente terminar a noite de hoje, gente, eu vou ler um trechinho da canção dos Fonemas da Alegria, do Tiago de Mello, que abre o livro Educação como Prática da Liberdade. Eu achei que tem tudo a ver com a forma como a gente hoje conversou, como a gente dialogou com Freire a partir da educação como prática da liberdade, momento que nós estamos vivendo com tamanha importância essa categoria da liberdade. Então, peço licença para terminar soletrando a canção de rebeldia, que existe nos fonemas da alegria, canção de amor geral que eu vi crescer. Nos olhos do homem, eu acrescento, e da mulher que aprendeu a ler. Saudações freirianas, até terça-feira que vem, lembrando que terça-feira, a princípio, é às 9h30 da manhã, no YouTube do Instituto Paulo Freire, com o lançamento do Memorial Virtual Paulo Freire. Agradeço mais uma vez a todos e desejo uma boa noite.